Bom dia, Sayabona, Shikobá, louvado seja Deus, Namastê, no objetivo de unir raças, crenças e culturas. Às 5h05 da manhã eu estou tentando acordar, pois passei uma noite numa viagem que não consegui chegar além do meu próprio astral. E ali estava medos, incertezas, inconveniências. Então acordo ansioso, inquieto, triste. As energias ao meu redor modificam e eu tenho que sempre estar fazendo renovação. Mas vamos a um assunto que estamos trilhando esses dias. Fizemos um trabalho sobre por que o homem tem medo de perguntar. A gente está muito em cima desse trabalho. Que não é uma ideia minha, mas um trabalho que eu li durante muito tempo de 3 grandes pensadores. Entre eles, uma pessoa maravilhosa, que eu chamo muito intimamente, mas é uma grande escritora, chama-se Betsy. E tem um momento em que ela começa a colocar umas coisas que eu achei muito interessante. Por exemplo, você se lembra quando tinha 5 anos e vivia perguntando por quê? Depois de um tempo, seus pais devem ter pensado que aquilo era simplesmente para deixá-los loucos. Mas você realmente queria saber. O que aconteceu com aquela criança? Você consegue se lembrar da criança de 5 anos que você foi? Pode lembrar como era isso? Isso é importante, porque aos 5 anos você adorava o mistério, adorava querer saber, adorava a viagem, cada dia era repleto de novas descobertas e novas perguntas. E quando vovô contava as belas histórias, você ficava fascinado e cheio de perguntas. Mas como era Branca de Neve? Como era o Chapeuzinho Vermelho? E por quê? O que era o lobo? Eram perguntas fantásticas. A diversão, a alegria da vida estão na viagem. Em nossa cultura, fomos condicionados a considerar inaceitável o mal, o não saber. Na verdade, em algumas culturas, a ignorância é o mal. O não saber significa muitas vezes fracasso. Para passar num teste, nós temos que saber as respostas. Porém, mesmo quando se trata de conhecimento dos fatos sobre coisas concretas, o que a ciência não sabe ultrapassa em muito o que ela sabe. Muitos dos grandes cientistas estudam o mistério do universo e da vida, em nosso planeta e fora dele. Declaram francamente, sabemos muito pouco. O que mais eles têm são perguntas. Isso deve se aplicar aos extraordinários pensadores. Tem um deles, um sujeito muito brilhante, Mike Kenna, e ele diz que quanto mais brilham as fogueiras do conhecimento, mais a escuridão se revela a nossos olhos assombrados. É ainda mais difícil dar uma resposta clara à pergunta: qual é o significado e o propósito da minha vida? As respostas a grandes perguntas como essa só pode emergir da viagem que é viver, e só podemos chegar a ela pela estrada do não saber. Ou talvez podemos dizer de ainda não saber. Se sempre julgamos conhecer as respostas, como iremos crescer? Como poderemos estar abertos para aprender? Um professor universitário, ele visitou Nain, o mestre Zen, para perguntar sobre Zen. Contudo, em vez de ouvir o mestre, o professor se limitou a falar sobre as próprias ideias. Depois de ouvir por um tempo, Nain serviu o chá, encheu a xícara do visitante e continuou a servir o chá. Em certo momento, o líquido transbordou e, ao transbordar, caiu nas calças do homem e no chão.
E ele disse: não está vendo que a xícara encheu? Não cabe mais nada. Isso mesmo, respondeu calmamente Naim. Tal como essa xícara, você está cheio de suas próprias ideias e opiniões. Como poderei eu mostrar-lhe o novo se você não esvaziar o que tem de velho primeiro? Esvaziar a xícara significa abrir espaço para as grandes perguntas. Quer dizer, estar acessível, se recondicionar para poder aceitar momentaneamente o não saber. Daí um conhecimento maior surgirá. Bem, assim é as iniciações. Uma escola de filosofia espiritualista, ela não trabalha apenas a palavra doutrinação espiritual, ela não trabalha apenas mediunidade, ela não trabalha apenas tentativa de tratamentos. Tudo que parecer paliativo, tudo que parecer um remédio para o momento é considerado numa escola. Mas o objetivo principal, a meta maior, é exatamente a doença. E a doença é o caminho do saber. É difícil explicar isso a vocês. O não saber é caminho para a sabedoria. A dor é caminho para o prazer. É muito complicado vocês perceberem que se algo não mexe com você, se algo não lhe tira dessa situação acomodada, a situação agradável do que você chama felicidade, estado sem dor, você não vai perguntar. Você não pergunta. E se você não pergunta, você não sabe. Ontem eu fiz uma iniciação em alto grau, né? Eu botei dentro da primeira câmara, através de um processo mental, eu coloquei na primeira câmara alguém. Bom, para quem não sabe estranhar o que é isso, as iniciações, seja no Egito, seja através da filosofia dos hebreus, como vocês queiram, dos hindus, dos maias, ela passa por um período que nós chamamos de iniciação. E essas iniciações, ela se dá em vários graus, até que o indivíduo é levado a conhecer o plano astral. E no plano astral ele é levado a determinados campos, e um deles é penetrar dentro da sua própria consciência, no que eu chamarei de a primeira câmara da Cabala. É um encontro fantástico. Nessa primeira câmara você vai ter Binar, você vai ter Rockman e vai ter Daat. Significa que você vai ter inteligência, sabedoria e conhecimento. Embora a palavra pareça igual para todos, ela não deve ser vista assim, tá? Uma coisa é percepção, perceber valores. A outra, guardar o que você viu. E na outra, saber o que fazer com o que você percebeu e com o que você guardou na memória. Isso é muito importante. Tá? Eu não canso de dizer a vocês que a vida é feita de memória e ideação. Eu sou muito mal interpretado quando eu faço recordar o momento da vida anterior. Eu faço recordar o estado do que foi causado ontem no hoje. Eu sou muito mal interpretado, porque as pessoas pensam que a tortura daquela dor de repetição seria como uma crueldade, mas não é. É um princípio de inteligência que tenta mostrar a você que você precisa perceber que o passado está no presente. E se você não analisar o presente como se fosse resultado do ontem, você não vai provocar a pergunta: o que será meu amanhã? Cada passo que você dá é uma pergunta. Aí, quando eu fiz uma iniciação, eu sempre, no fim da iniciação, seja ela qual for, eu costumo fazer uma pergunta. Quando você sai do quarto, de volta, eu faço uma pergunta na volta da primeira câmara. Eu pergunto à pessoa: o que você vai fazer? Qual a sua função com tudo que você sabe? É fascinante. Depois de algum tempo eles dizem: não sei.
E alguns dão respostas que nem mesmo estão propensos a seguir. Eu tenho uma iniciada, o nome dela é Cecília Calada. Ela hoje é vice-presidente da nossa escola, tem uma cultura básica, escritora. Ela tem uma ternura com a alma humana fantástica, né? Ela tem uma capacidade de interpretação dos valores, que é uma coisa que me assusta. Ela sempre está fazendo perguntas. Eu acredito que seja porque dentro dela ela trabalha crianças e é preciso fazer isso. É uma coisa fantástica. Cecília prioriza muito a filosofia do conhecimento divino. Ela deixa muita coisa da vida material, da vida mundana, unicamente para aperfeiçoar suas perguntas da eternidade. E talvez seja porque a nossa Cecília, ela tem dentro dela uma necessidade imensa de construir. Ela é espiritualista. O espiritualista, ele se baseia profundamente e prioritariamente na ideia de que estou construindo o amanhã. E para construir o amanhã, eu preciso viver o hoje. Não importa a dor, as decepções, os desenganos, os desencontros, a falta de participação, muitas vezes a maneira injusta como você vê ou se coloca. Perguntaram certa vez a um mestre o que ele deveria fazer para salvar um ser perdido. Ele disse: eu voltaria, entraria em qualquer lugar para salvar aquele que perdido está, se ele me aceita. Isso é uma pergunta importantíssima. E aí veio a pergunta: por que se ele te aceita? Ele de nada adiantará eu entrar no inferno zodiacal, penetrar nos abismos da vida, cometer novamente vários conteúdos de paixões e de vida para ir buscar alguém. E quando chegar lá, esse alguém não quer vir, esse alguém não quer aceitar. Muitas vezes eu vou, salvo o indivíduo, me envolvo com ele em 1000 formas, e isso é magia. Eu faço qualquer negócio para transformar a essência dele, eu me envolvo, eu preencho o vazio que há nele, eu preencho a falta, a sensibilidade que ele tem, e depois que ele está bem, se harmoniza, ele é capaz de dizer a mim: quem é você? Eu não lhe pedi nada, e questionar todos os valores. A minha primeira sacerdotisa, ela é extremamente maravilhosa em vários graus. Ela tem conhecimento, mas ela tem uma revolta quando colocada diante de questões que ela se envergonha, aí ela passa a ser de alguma forma também agressiva. E de alguma forma até eu sou agressivo quando colocado em questionários. Mas a grande pergunta não é quando nos fazem a pergunta, é que pergunta devemos fazer. Eu vi uma situação em que uma menina de 16 anos enviou um longo e-mail. E a tônica do e-mail era o seguinte: a vida é uma droga. Todo o e-mail dela se resume a vida é uma droga. E ela dizia mais: vejo minha família todo dia chegar do trabalho completamente arrasada. Eu não quero cair na armadilha dessa corrida maluca, mas não vejo como evitar. É isso que a vida é? Para que serve tudo isso? Aí o tio respondeu: talvez esta não lhe pareça uma grande resposta, mas estou orgulhoso de você. Eu não posso garantir que você resolverá seu dilema e encontrará a resposta. Sei que você precisa da resposta, mas a vida às vezes não nos responde imediatamente. No entanto, você está fazendo as perguntas certas, e isso é importante. Seu tio, Will.
Bem, é isso. Eu acho que a grande pergunta é por que não fazemos tantas perguntas? E eu já disse anteriormente, em outros dias, acredito realmente porque a gente tem medo da resposta que receberemos. E na maioria das vezes, mesmo sem saber a resposta, quando recebe a resposta, quando fazemos a pergunta e a resposta não sai do nosso agrado, nós então partimos imediatamente para uma formação de tartaruga. Colocamos a cabeça dentro da concha e dizemos de lá de dentro, não, é do meu jeito. E começamos a justificar o injustificável. É impressionante. Era preferível dizer, eu vejo dessa forma mesmo. Eu não era assim, mas é assim. Né? E às vezes as pessoas não se colocam dessa forma e isso nos chateia. Mas aí não existe gente chato, existe gente que se chateia. Então, esse seria o caminho. Não é possível chegar a uma conclusão exata sobre a vida, porque ela é algo eterno, assim como somos eternos. Mas temos que começar a procurar mais e mais. Temos que saber quem somos. Temos que se descobrir por que estamos aqui e, principalmente, o que devemos fazer com tudo que estamos aprendendo. As iniciadas de ontem aprenderam uma lei que é maravilhosa. Aprenderam que tem um portal e depois desse portal um grande deserto. E nesse deserto caminhamos. E em cada caminho, em cada vida, em cada encarnação, em cada dia, cada hora, mais conhecimento. E aprender o porquê de tanto conhecimento. Aprenderam quem são e de onde vieram. Esse foi o primeiro passo da Câmara Secreta. Bem, bom dia a todos. Eu estou bem cedinho acordando vocês, porque hoje eu tenho tarefa no grupo mentalismo, no grupo esoterismo, eu tenho tarefa em mais de 15 grupos, ainda tenho que fazer uma tarefa para 2 Face e fazer a tarefa, claro, conclusiva, mandar algumas coisas para o grupo Esfera. Bom, beijo para todos vocês, que Deus seja louvado, e aí vai minha pergunta sem medo de respostas. Você é feliz?